Olá, tudo bem? Nós vamos começar uma série de vídeos, e esse é o primeiro, sobre estamos em Cristo e não em crise. Eu estou em Cristo e não em crise. E eu quero compartilhar essa palavra e essa mensagem, e sabendo e entendendo que toda crise, ela vem com um propósito. E se nós pensarmos o que é crise, quando nós olhamos no nosso país, o Brasil, a gente percebe que estamos passando por uma crise. Nós estamos passando por uma crise política, uma crise econômica, uma crise que tem afetado todas as pessoas. E na Bíblia, Jesus já disse isso, que nós passaríamos por aflições, que nós passaríamos por crises, que nós passaríamos por tribulações. E se nós entendemos o que é crise, crise seria um acontecimento, uma alteração brusca em algum momento da nossa vida. E Jesus já disse isso, que nós passaríamos por isso. Por sermos cristãos, nós não estamos isentos de passar por crise. Nós não estamos isentos por passar por dificuldades. E muitas vezes as pessoas têm orado para Deus falando: Senhor, me tira da crise. Deus, me tira da crise. E é uma oração que Deus não responde. Isso mesmo. Quando você pede para Deus para sair da crise, Deus ele não te tira da crise. Deus te ajuda a enfrentar a crise. Deus te ajuda a passar pela crise. Em João 16:33 diz assim: Tenho-vos dito, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus então diz aqui que no mundo nós vamos ter aflições, que no mundo nós vamos ter crises, que no mundo nós vamos passar por dificuldades. Mas ele diz para nós estarmos animados, para nós termos bom ânimo, porque ele já venceu toda aflição. Ele já venceu o mundo que tem aflição, Jesus já venceu. Então, se Jesus já venceu o mundo que tem aflição, por mais que nós passemos e vamos passar por tribulações, crises e aflições, precisamos estar com bom ânimo, precisamos estar alegres, porque a alegria do Senhor é o que vai nos fortalecer no meio das crises. E sabe o que acontece? Muitas vezes no meio das crises nós perdemos a fé. Eu vejo muitas pessoas nesse tempo que temos atravessado, perdendo a fé, perdendo o ânimo, perdendo a alegria. E Jesus disse para nós não perdermos isso, para nós termos bom ânimo no meio da crise. E para nós entendermos o que é ter bom ânimo no meio da crise, nós precisamos então ter fé, acreditar na palavra de Deus, acreditar nas palavras de Jesus. E Ele diz que nós venceríamos porque Ele já venceu o mundo. E o apóstolo Paulo também diz que em todas as coisas somos mais do que vencedores, em Cristo Jesus. Então essa crise você pode vencê-la. Nessa crise você pode ser mais do que vencedor. Qual que é a sua crise? Qual a crise que você hoje tem enfrentado? É no seu casamento? É na sua família? É na sua saúde? É nas suas finanças? Qual é a área que você hoje tem enfrentado um tipo de crise? Qual é a crise que você tem vivenciado? Então quero que você receba essa palavra de fortalecimento, essa palavra de renovo, de fé, para que possa te colocar de pé. Porque a crise ela quer nos engolir. A crise quer nos colocar deitados, arrastando no chão, sem esperança, sem acreditar no novo amanhã. Mas eu quero trazer essa palavra para você, e essa série de sermões, de ministrações e de vídeos que você vai poder estar assistindo, você pode então ser edificado e pode se identificar com essa palavra, com esses vídeos que nós vamos estar aqui postando no meu canal. Querido, e eu quero falar, você que está me ouvindo, sobre crise financeira, que é algo que talvez pega com muitas pessoas, que é a questão do dízimo. A Bíblia diz que precisamos dizimar. Trazei os dízimos à casa do tesouro. A Bíblia diz que Jesus estava do lado do gasofilácio, olhando para as pessoas que estavam trazendo o dízimo, que estavam trazendo a oferta. Se tem um lugar que Jesus fica na hora do culto, é ao lado do gasofilácio. E ali Jesus estava verificando, olhando. Então ele é surpreendido pela pessoa, a viúva pobre, que deu tudo o que ela tinha. Então nós precisamos entender que no momento da crise, nós não podemos parar de dizimar, de ofertar. Nós não podemos parar de contribuir ao Senhor, contribuir na casa do Senhor. Então nós precisamos partir por esse princípio bíblico. O que muitas pessoas fazem no meio da crise financeira
é quebrar princípios. Se você quebra um princípio bíblico, você quebra as promessas e as recompensas que Deus tem para aquele que cumpre os princípios. A Bíblia diz: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e obedeceres, comereis o melhor desta terra. Todas as bênçãos virão sobre a tua vida. Então existe um se. Se eu cumprir os princípios, eu serei abençoado. Então isso, teologicamente, está muito claro para muitas pessoas, que muitas vezes as pessoas não entendem, não compreendem a palavra. Então, se nós estudarmos um pouquinho de teologia, nós vamos descobrir que existe sim o dever e o direito de um filho de Deus, de um cristão que segue a Jesus Cristo. Então, como que nós podemos então vencer essa crise financeira? Não quebrando princípios. E quando eu não quebro princípios é porque eu creio, é porque a fé ainda está na minha vida, está no meu coração, e é isso que eu quero compartilhar com vocês. Tem aqui a narrativa de Gênesis 26, do 1 ao 6 e do 13 ao 33. Eu vou colocar agora a legenda, Gênesis 26, do 1 ao 6 e do 13 ao 33. Depois você pode abrir e meditar nessa narrativa bíblica. E lá diz que Isaac foi para a terra dos filisteus. Primeira coisa que nós precisamos entender, que Isaac ele chegou em uma terra onde havia crise, uma terra onde havia crise financeira, tinha seca, tinha fome, havia uma crise econômica na terra dos filisteus. E sabe o que Deus disse para Isaac? Isaac, vai para a terra dos filisteus. Isaac, vai para a terra de Gerar, e lá eu vou te fazer uma bênção. Então Deus manda Isaac ir para uma terra que não tinha produção, que não havia produtividade, que não havia frutificação. Deus mandou Isaac para uma terra que havia uma crise econômica, uma crise financeira. E o Senhor aparece para ele e diz: Isaac, eu sou com você, eu vou abençoar a tua vida, eu vou abençoar a tua descendência, eu vou abençoar a sua família, você vai ser uma bênção, assim como eu fui com teu pai, eu serei contigo. Então Deus enche o coração de Isaac de esperança, enche o coração de Isaac com fé, coloca uma promessa no coração de Isaac. A mesma promessa que tinha feito a seu pai Abraão, Deus então faz a Isaac. E o que nós precisamos entender, queridos? Que no meio da crise precisamos de uma promessa. Precisamos nos apoderar da palavra de Deus. Precisamos recorrer à palavra de Deus. Nós precisamos entender o que nós ouvimos, o que nós meditamos, acreditamos, nós confiamos. Então nisso nós precisamos praticar a palavra. E Isaac ouviu uma palavra: vá para a terra dos filisteus e lá eu vou te fazer ser uma bênção. O que nós precisamos no meio da crise, o primeiro passo é nos apoderar da palavra de Deus. Nós precisamos recorrer à palavra do Deus eterno. E nós precisamos entender e ouvir a voz de Deus. E eu te pergunto, qual é a voz que você está ouvindo? A voz da crise? A voz da frustração? A voz do desespero? A voz contrária à voz de Deus? Precisamos então definir qual é a voz que nos mentoreia, qual é a voz que nos discipula, qual é a voz que nos norteia, qual é a voz que nos destina. Porque se estamos sem a voz de Deus, nós estamos desnorteados, porque estamos sem norte. Se estamos sem a voz de Deus, nós estamos desorientados, porque estamos sem oriente. Porque a palavra de Deus é o que nos orienta, e então ficamos orientados. Uma pessoa sem a palavra está desorientada. Então, a Bíblia diz que a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, no meio da crise, o que você precisa fazer é meditar, ouvir e praticar a palavra de Deus. E o segundo passo, querido, é que no meio da crise você precisa obedecer. Então, Isaac, ele ouviu Deus falar para ele: vá para a terra dos filisteus. Ele ouviu. E o segundo passo, ele obedeceu. Você precisa obedecer. Obedecer o que Deus te diz. Não adianta somente ouvir, é necessário obedecer. Quando eu obedeço, então eu sou abençoado. E o que você precisa, amado, entender com a vida de Isaac, que estava passando por uma crise, é que ele ouviu a voz de Deus e obedeceu o que Deus estava dizendo. A prosperidade, o escape, o socorro de Deus vem quando eu ouço e obedeço à voz de Deus.
Então você precisa entender isso. Você precisa ouvir e obedecer à voz de Deus. A Bíblia diz: se atentamente ouvir a voz e obedecer, será abençoado. Nós sabemos da narrativa bíblica que diz que é melhor obedecer do que sacrificar. E Saul, ele fez o que ele queria, não o que Deus tinha mandado ele fazer. Então, ele trouxe ovelhas e Deus disse para ele não trazer. E por isso Samuel disse para Saul: melhor é obedecer do que sacrificar as suas ovelhas, do que você fazer o que você quer. Então, no meio de uma crise, a gente precisa buscar obedecer ao Senhor em tudo, fechar as brechas, ter uma vida pontuada na palavra. E então, queridos, se nós ouvimos e obedecemos a voz do Senhor, seremos abençoados. E foi exatamente isso que Isaac fez. Ele ouviu a voz de Deus, mesmo sabendo que a terra dos filisteus era uma terra de crise. Ele ouviu e ele foi com sua família, ele foi com seus servos, seus escravos, seus serviçais e tudo que ele tinha, ele foi para a terra dos filisteus. E outro passo nessa narrativa bíblica, nesse texto, seguindo o texto, nós vemos lá no versículo 8 que havia algo diferente na casa de Isaac. Na casa de Isaac e Rebeca, eles estavam brincando, havia alegria. E o que nos acontece e que nos acomete no meio da crise é perder a alegria. E quando o rei Abimeleque, o rei dos filisteus, ele olha pela janela, ele vê Isaac e Rebeca brincando. Eles não estavam brigando, eles não estavam discutindo. E sabe o que acontece no meio da crise? As pessoas brigam, discutem, perdem a alegria, perdem a paz. Tudo é motivo de briga, porque estão passando por uma crise financeira, por uma dificuldade. E sabe qual que é a diferença, querido? Na casa de alguém que serve ao Senhor, ao invés dele discutir, brigar, gritar, ele vai brincar, ele vai se alegrar. Então eu te pergunto, como que estão as suas emoções? Como que estão as suas emoções? As emoções de Isaac e Rebeca estavam equilibradas, havia resiliência naquela casa. Porque eles tinham uma palavra, eles tinham uma promessa. Eu quero te lembrar da palavra que Deus tem para a tua vida. Eu quero te lembrar das promessas que o Senhor te entregou. Se lembre delas e passe por essa crise com resiliência. Reinaugure o sorriso nos seus lábios. Vá brincar, vá sorrir, vá se alegrar. Muitas vezes vem a angústia, frustração, desespero, depressão, uma tristeza profunda. As pessoas não se cuidam por causa da crise. E no momento da crise, muitas vezes da crise financeira, as pessoas elas desistem da família, ao divórcio, aos abusos, aos traumas, e onde acontecem muitas coisas difíceis, por causa da crise financeira. Mas a pessoa que tem a promessa, ouve e pratica a palavra, no momento da crise ele vai brincar, ele vai se alegrar, ele vai descansar no Senhor. Então esse estado emocional de alegria, de paz, você pode ter no meio da crise. Sim, você pode ter. Quando você confia e quando você espera no Senhor. Você é filho da promessa. Você é filho de Deus. E você pode confiar na promessa que Deus tem para a tua vida. E o interessante é que depois que Abimeleque viu que Isaac e Rebeca estavam ali, a casa deles havia alegria. Nas outras casas talvez havia tristeza, desespero, porque os filisteus não plantavam, não colhiam nada. Havia seca, fome na terra dos filisteus. E Isaac e Rebeca estavam ali brincando, sorrindo, enquanto as outras casas, enquanto os filisteus estavam tristes, desanimados talvez. E no versículo 11 diz que Abimeleque mandou o povo dizendo que ninguém podia tocar, nem um homem nem uma mulher podia tocar em Isaac ou Rebeca. Se essas pessoas o tocassem, seriam mortos. Olha que tremendo, no meio da crise, você também pode ser protegido. Eu quero que você entenda que esse texto de Gênesis 26, eu quero que você identifique com a sua vida, que você contextualize com a sua vida. A proteção na casa daquele que serve ao Senhor no meio de uma crise. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. Ninguém podia tocar em Isaac e Rebeca. Então eu quero que você entenda isso, que além de você ter uma casa alegre, feliz no meio da crise, você também pode ser protegido no meio de uma crise. A gente vê aí hoje tantas notícias
zika, chikungunya, dengue e tantos vírus, crise econômica, crise financeira. Não, na sua casa. Você vai passar pela crise, mas vai haver alegria na tua casa. Você vai ser protegido, nenhuma praga chegará à tua tenda. Essa é a promessa para nós, nós precisamos nos agarrar na palavra de Deus e crer que tudo que a Bíblia diz que nós somos, nós precisamos receber como herança. E algo tremendo, e que é o que nós precisamos fazer, é cumprir o princípio, como eu havia dito no início desse vídeo, e quero retomar agora. Isaac, ele semeou nessa terra. Nós vemos nos versículos 12 ao versículo 14, que Isaac, ele semeou naquela terra, e a Bíblia diz que ele colheu 100 medidas em cada semeadura. Então imagina uma terra seca, árida, com fome, todo mundo plantando e ninguém colhendo. Aí chega você, chega Isaac, o que ele planta, ele colhe. O que ele planta, ele colhe 100 vezes mais. Que tremendo. Sabe por que Isaac plantava e ele colhia? Porque ele guardava a promessa, porque ele obedecia, porque ele se alegrava no Senhor, porque ele não olhava a crise circunstancial. A crise, ela sempre será circunstancial. Vai ser uma circunstância que você vai passar, mas a promessa e a palavra, ela permanecerá para sempre. Nós precisamos passar pela crise, nos apoderando dessa palavra, crendo nesta palavra de que tudo vai passar, mas que a promessa e a palavra do Deus eterno, essa palavra nunca vai passar. Então nós precisamos entender, uma pessoa incrédula, ela não semeia. Uma pessoa incrédula, ela não dizima, ela não oferta, ela não acredita em Deus. Muitos param de orar, muitos param de congregar, muitos param de meditar, porque perdem a fé, perdem a esperança. Mas no meio de uma crise, se você quer obter sucesso, êxito e vitória, e colocar toda a sua casa dentro da bênção e da promessa que Deus tem, ouça a palavra de Deus, obedeça a palavra de Deus, se alegre nas promessas de Deus, e então o Senhor vai te proteger no meio de uma crise, e vai fazer a sua semeadura ser próspera. Isaac semeou, e então ele prosperou mais do que todos, ao ponto, querido e querida que me vê e me ouve, sabe o que aconteceu? Os filisteus se reuniram e falaram: sai da nossa terra, você é muito rico, você é muito próspero. Os filisteus começaram a invejar Isaac, porque ele ficou muito rico. Você que tem um sonho de abrir o seu estabelecimento, de abrir o seu negócio próprio, de trabalhar para você, seja uma loja, um consultório, um restaurante, seja o que for que você deseja abrir, crê nas promessas. Lógico que nós precisamos nos amparar com todo o respaldo administrativo, todo o processo que precisamos estudar para abrir um local, um empreendimento. Sim, você precisa disso. Mas o que você precisa entender, que acima de qualquer compreensão, acima de qualquer entendimento, existe uma fé, uma esperança de que o Senhor é por você, de que Ele está ao seu lado, e toda a sua semeadura vai prosperar. E então, Isaac, ele planta, e ele trabalha no meio da crise. Talvez uma coisa que nós não conseguimos ver aqui, talvez você já meditou nesse trecho, nessa narrativa bíblica, e não percebeu que Isaac trabalhava. Na crise precisamos trabalhar, mais do que nós trabalhávamos. E então Isaac começou a cavar os poços, porque precisava regar a plantação. E ele cavava um poço, os filisteus iam lá e entulhavam. Ele cavou outro poço, os filisteus então pegavam aquele poço ao ponto de expulsar Isaac da sua terra. Ele foi para outra terra e ele cavou outros poços, e as pessoas pegavam os poços de água de Isaac, até que ele conseguiu cavar o poço só para ele. E eu quero te dizer que o que significa isso é muitas vezes a gente tenta, você tenta, as coisas não dão certo. Continue tentando, continue acreditando, continue enfrentando, enfrente a crise e não saia dela. Não se desespere. A palavra do Deus eterno nos diz que tudo vai passar. Semeie, acredite, medite, confie na palavra de Deus. Se alegre, não deixe que a frustração e a depressão tome conta do seu coração. E continue trabalhando, continue semeando, continue abrindo os poços. Isaac então
abriu o poço de água e ele então regava toda a sua plantação. E cada vez ele ia ficando mais próspero, mais rico, mais abençoado. Então essa palavra eu quero deixar para você, para sua família, para sua casa. Acredite na palavra do Senhor, coloque-a em prática, cumpra princípios. Não deixe que a frustração governe sua casa. A sua casa precisa ser um lugar de paz, de alegria, de brincadeiras, e não de tristeza, e não de frustração. Coloque o seu olhar acima da crise. Acima da crise existe um Deus que governa tudo. O céu não está em crise. A terra pode estar em crise, mas o céu não há crise. Você é um cidadão do céu, de passagem nesta terra. Você é um embaixador do reino dos céus. Então o que você precisa vem do céu. O pão nosso de cada dia vem do céu. A cura vem do céu. A vida vem do céu. Nós estamos na terra, mas com a providência, a provisão, o socorro vem do nosso Deus. Ele é um socorro bem presente nas horas da nossa necessidade. Nós precisamos então confiar. No meio da crise, consolide a sua fé. No meio da crise, acredite no Senhor. E eu quero profetizar sobre a tua vida, Provérbios 13, 22. A riqueza do pecador é depositada para o justo. A riqueza do pecador é depositada para você. Eu profetizo agora, na situação que você está enfrentando, na luta, no desdobramento emocional, nesse desdobramento financeiro, na dificuldade, nesse enfrentamento de crise, eu quero te dizer, o Senhor vai te prosperar. Se você confiar, se você meditar na palavra de Deus, assim como Ele fez com Isaac, como Ele fez com todos aqueles que nós temos como exemplo, como modelo de vida, homens que erraram, homens que pecaram, mas homens que se arrependeram e dependeram do Senhor. Eu quero declarar sobre a tua vida que a riqueza do pecador é depositada para o justo. Receba essa palavra. Seja tremendamente edificado. Volte os seus olhos para a cruz. Volte o seu coração para Jesus. E que a sua fé, a sua esperança esteja no Senhor. Você não está em crise. Você está em Cristo. Declare isso agora bem alto. Eu estou em Cristo. Não estou em crise. Passe pela crise, mas você está em Cristo. Você pode estar passando por uma crise, mas você é de Jesus Cristo. Amém, querido? Que essa palavra possa mesmo te fortalecer, te abençoar, te levantar e te fazer acreditar nas promessas. Você é mais do que vencedor e você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Amém? Que esse vídeo possa ser uma bênção para a tua vida. Compartilhe esse vídeo, dê um like, compartilhe nas redes sociais, inscreva no meu canal. E nós vamos estar aqui postando cada semana um vídeo. Eu estou em Cristo e não em crise. Está aqui o site da igreja, você pode acessar. Está aqui também o meu canal. Você pode me seguir no Snapchat, no Twitter, no YouTube. E que eu quero ser um canal de Deus para a tua vida e que você seja abençoado. Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Coloque a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, abençoa essa pessoa que me ouve, que me vê, vai de encontro a essa crise, a essa luta, a essa dificuldade, e que eu oro, que a bênção do Senhor, o escape, o livramento, alcance essa pessoa, que ele possa colocar em prática a Tua palavra, e tudo mais se fará novo, porque o Senhor é por nós, o Senhor é por esta pessoa, eu o abençoo em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.